Senhor meu Deus, eu declaro sobre ela mais e mais a unção do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Bom dia, família! Bom dia! Que alegria e que presença santa queimando em nossos corações, não é? Glórias a Deus por esse tempo precioso que o Senhor nos permite estar presenciando, vivendo, sentindo. Que maravilha, né? Glórias a Deus por isso. Vocês observaram que há uma diferença de estatura, né? Eu sou uma mulher baixa, de baixa estatura. Obrigada, grupo de louvor. Depois eu preciso de vocês. Obrigada. Vocês observaram que eu sou uma pessoa de baixa estatura. Você já teve dificuldade para alcançar algum objeto que é mais alto que você? Olha que as pessoas que são altas talvez não tenham essa dificuldade, mas eu vivencio isso quase todos os dias. Para pegar algumas coisas no meu armário, para pegar uma blusa no meu guarda-roupa, eu tenho que pegar um banquinho. Elas ficam na prateleira lá de cima e aí eu puxo. Às vezes eu estou com pressa e adivinha o que eu faço? Claro! Mas às vezes ele não está perto, sabe o que eu faço? Eu puxo e aí cai tudo. São dificuldades que a gente enfrenta tendo uma estatura pequena, uma estatura baixa. Então, eu não sei se vocês vivenciam isso, mas eu acredito que é normal, é comum, né? Pessoas baixas têm dificuldade de pegar objetos que estão mais altos que o seu braço alcança. Eu faço algumas estripulias, eu me estico o máximo que eu posso, fico da ponta dos pés, estico os meus braços, mas alguns objetos eu não consigo pegar. Claro, quando a Ademir está do meu lado, ele sempre, eu não preciso nem falar, né? Ele só vê o meu esforço, ele já vem e já pega. Tá aqui, amor. Tá aqui. Ele sempre me ajuda, né? Algumas vezes, quando eu vou ao supermercado, e não sei, parece que os produtos estão sempre maiores, mais altos que eu, gente. Não sei por que as prateleiras são tão altas. E aí eu tento pegar, às vezes os produtos estão bem no fundo, assim, da prateleira, e eu preciso de ajuda. Eu sempre peço ajuda. Se está passando alguém... Por favor, você alcança esse produto para mim? Por favor, me ajuda aí. Às vezes não tem ninguém para me ajudar, então eu tenho que lançar a mão da minha criatividade. Na minha casa, para pegar uns copos que estão na parte de baixo, sabe o que eu fiz, gente? Eu pego uma concha, sabe concha de feijão, que é parece que um gancho, aí eu puxo com uma mão e com a outra fico assim, né? Aí penho o copo. Nunca quebrei nenhuma louça, nenhum copo, mas a gente usa de estratégia, né? Às vezes a gente precisa de umas estratégias para alcançar alguma coisa. E sabe uma coisa, gente? A Bíblia nos fala de uma pessoa que era baixinha assim como eu. E tinha uma meta, tinha um objetivo, ela gostaria de alcançar e de ver alguém, não apenas de ver alguém, ver quem era Jesus. E essa pessoa teve que lançar a mão de uma estratégia, ela tinha um objetivo e ela teve que ter uma estratégia para conseguir alcançar algo que ela queria. Eu acho que você já ouviu falar, eu tenho absoluta certeza que você já ouviu falar dessa história. Talvez você já tenha cantado sobre essa história, mas talvez você ainda não tenha lido o texto bíblico a que se refere essa pessoa. Quem não conhece? Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Aleluia. Então nós vamos falar sobre a história de Zaqueu. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você está aí com a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Você também pode ver pelas telas, acompanhar. E essa história está escrita em Lucas,
capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Aleluia. Essa palavra tem queimado no meu coração. E eu e o Ademir conversamos, claro, ele é meu marido, é a pessoa com quem eu mais converso, e a gente fala sobre a palavra de Deus. E nessa semana, num café da manhã, eu estava falando para ele, olha, Deus falou isso comigo, isso. Ele falou, olha, está faltando uma coisa. O que é? A ação. Eu falei, muito bom. Nós somos instruídos e abençoados um pelo outro, e eu dou glórias a Deus por isso. Então, vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro, numa figueira, numa árvore, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, ela tem poder de trazer vida, transformação e salvação a nós. Aquilo tudo que o Senhor preparou e reservou para hoje, que se cumpra para a glória do teu nome. Eu declaro que os nossos corações estão prontos para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu me identifiquei muito com essa palavra, porque eu sou baixa. E porque existem algumas coisas que realmente eu tenho dificuldade no meu dia. Eu não gosto de usar sapatos de salto, então eu sempre tenho alguma dificuldade para alcançar os objetos. E além dessa característica de Zaqueu, há outras características que esse texto nos diz, né? A Bíblia diz que Zaqueu era rico, que Zaqueu era chefe dos publicanos, além de baixo. Rico e baixo, todos nós entendemos, não é verdade? Todo mundo sabe qual que é o significado de rico e de baixo. Mas e o significado de publicano? Todos nós sabemos o que é publicano? Eu não sabia, eu precisei pesquisar o que é um publicano. Publicano era um cobrador de impostos. Ele era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. Mas os publicanos não faziam só isso. Eles não só cobravam impostos pesados do povo. Eles também extorquiam o povo. Alguma semelhança com a nossa atualidade? Eram vistos como inimigos do povo e eram odiados pelo povo. O povo não gostava daquela classe de trabalhador. E Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe de toda essa equipe, de todo desse povo, dessa classe trabalhadora. Então, Zaqueu não era uma pessoa muito querida pelo povo, mas, a despeito da sua posição, independentemente da posição que ele ocupava, ele tinha uma meta, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu tinha uma meta, Zaqueu tinha um objetivo. E qual era? Repita comigo, meta. Objetivo. Lá em Lucas, nós acabamos de ler, e agora eu vou ler numa outra versão, na NVI, diz qual era o objetivo desse homem, o objetivo de Zaqueu.
era ver quem era Jesus. Observem que ele não queria apenas avistar, ele não queria apenas ver com os olhos, ele queria ver quem era Jesus. Certamente, ele tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito nas redondezas. E isso gerou uma expectativa de quem é esse homem? Eu quero saber, eu quero conhecer esse homem, eu quero ver quem é esse homem. Então Zaqueu tinha uma meta. Eu sei que hoje é domingo, que você talvez que trabalhe no comércio, ou você que trabalha, não quer nem ouvir falar sobre metas. Normalmente isso deixa as pessoas... Mas essa palavra é muito comum no mundo corporativo. Contudo, fazer metas, ter planos, fazem parte da vida de todos nós. Eu ouvi uma frase, eu acho que eu tinha 14 anos, por um pai de uma amiga minha. E eu gravei isso. E, claro, vocês conhecem, é uma frase muito conhecida de um filósofo e tem algumas versões, vamos dizer assim, a gente traz muito para a nossa cultura, né? Que diz assim: para um barco sem rumo não há ventos favoráveis. Essa frase, essa versão dessa frase é de um filósofo chamado Sêneca. E ela originalmente diz assim: não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Então é necessário que na nossa vida a gente tenha metas e a gente tenha objetivos. Estabeleça metas, estabeleça um objetivo para a sua vida espiritual. É necessário que a gente faça isso. Porque se a gente não sabe aonde a gente vai chegar, a gente vai ficar no mesmo lugar. E nós queremos ir além. Nós queremos mais. Então estabeleça metas, estabeleça objetivos para a sua vida espiritual. Sabe, uma dica para você incluir um novo hábito à sua rotina é colocá-la após um hábito que você já tem. Por exemplo, eu tomo um remédio todas as manhãs para tireoide. Então eu levanto, está do lado da minha cama com a água. Então eu tenho que tomar esse comprimido, eu tenho que tomar a água e depois eu vou fazer as outras coisas. Depois eu vou ao banheiro, depois eu vou fazer café, enfim. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, depois de abrir os meus olhos, é tomar o remédio. Eu coloquei isso. E o dia que eu levanto e não faço isso, aí eu volto, mas será que eu tomei o remédio? Então, isso já está, essa rotina já está estabelecida no meu cérebro. Então, se eu colocar um outro hábito, por exemplo, eu quero ler a Bíblia antes, então eu tomo meu remédio, faço a minha higiene pessoal e depois eu vou ler a Bíblia. Então, esse é um hábito que eu também tenho conseguido adquirir. É um esforço? Sim, mas é uma meta que eu estabeleci para mim. Então, eu faço isso. Então, faça isso também. Talvez você tenha algum outro hábito que você já tenha, de fazer café todos os dias. Normalmente nós temos. Coloque esse hábito. Planeje isso, estabeleça isso para você. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia depois de eu terminar de fazer o café, ou quem sabe antes. Mas estabeleça isso. É muito importante que a gente tenha hábitos saudáveis. Nós temos sido ministrados para ter hábitos saudáveis e nós precisamos estabelecer. Olha só o que a Bíblia nos diz sobre isso. A palavra do Senhor tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Há respostas para tudo na palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 16, diz assim: o sábio pensa antes de agir. Isso significa o quê? Um planejamento. Isso significa que você tem que planejar antes de agir. O sábio pensa antes de agir.
os tolos se gabam da sua insensatez. Nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter metas para a nossa vida espiritual. A palavra do Senhor, nós vimos claramente nesse texto que Zaqueu tinha um objetivo, não é verdade? Qual era o objetivo de Zaqueu? Conhecer quem era Jesus muito bem. Mas a palavra de Deus também nos mostra obstáculos para que ele alcançasse essa meta. Lucas 19:13 diz assim: não conseguia. Então esse é o obstáculo. A palavra do Senhor nos diz qual era o obstáculo. Ele não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Nós vemos 2 obstáculos para que ele conseguisse alcançar essa meta. Primeiro, ele era de pequena estatura e tinha uma multidão. Porque onde Jesus estava, havia uma multidão. As pessoas cercavam e seguiam Jesus, porque dele fluía poder, dele fluía cura. Aleluia! E é tão bom estar próximo de Jesus, né? Aleluia! Então está claro que esses eram os obstáculos. Primeiro ele tinha uma meta e depois nós vimos 2 obstáculos. A multidão e a estatura dele. Mas ele tinha claro isso. Ele queria conhecer mais de Jesus. E eu eu tenho absoluta certeza que todos nós também queremos conhecer mais de Jesus. Nós queremos sentir a cada dia mais a presença de Jesus. Nós queremos ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, todos os dias. Todos os dias nós nos entregamos a Ele, todos os dias nós clamamos por Ele, e todos os dias nós desejamos estar no centro da vontade dEle. Amém? Aleluia. Nós todos temos isso como objetivo. Amém? Amém. Aleluia. Mas qual é o obstáculo que tem te impedido de ver quem é Jesus? Qual é o obstáculo que te impede de ter um relacionamento profundo com Jesus? Zaqueu tinha muito claro qual era o problema, qual era o obstáculo. Você tem claro o obstáculo que te impede de conhecer Jesus ainda mais, com maior profundidade? Está claro para você? Sabe, essa semana eu fui lá na Rebeca, a Rebeca é esteticista. E aí a gente estava conversando sobre alguns procedimentos estéticos, né? E claro que nenhum procedimento estético vai funcionar se eu não fizer a minha parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nós não teremos um relacionamento profundo com o Senhor. Se eu não desejar e me posicionar, não. E a gente sabe o que faz mal para a gente. Eu sei o que eu como em excesso. Eu sei o que eu tenho que evitar. Gente, a gente sabe. Mas às vezes a gente não tem uma clareza do que tem nos afastado do Senhor Jesus. Nós não temos uma consciência clara, porque a mudança só vai ocorrer, gente, a mudança só vai ocorrer quando você tiver consciência do que você tem que fazer ou do que você tem que deixar de fazer. Quando não há na sua mente, no seu cérebro, a consciência do que você tem que mudar, não vai mudar. E como é que nós podemos descobrir isso? Pergunte para o Espírito Santo. Ele vai te dar a clareza. Às vezes a gente sabe, né, o que nos afasta de ler a Bíblia. Mas a gente fala assim, não consigo ler a Bíblia.
Nossa, a gente se perde. Eu me perco nas redes sociais. A gente vai ver se tem a chamada da mãe. E daí a gente já vê as mensagens, já vai ver os estados. Gente, é verdade, a gente se perde. Mas volta, ai Senhor, deixa esse celular aí. Deixa o celular longe. Se é isso que te atrapalha, se é esse o obstáculo, se posicione. Tome uma decisão. Eu não sei o que é que te impede de ter um relacionamento mais íntimo com Deus, mas eu tenho certeza que você deseja isso. E hoje nós sairemos daqui com essa clareza, da clareza do obstáculo que nos impede de ver quem é Jesus. Para ele, então, para Zaqueu, o obstáculo estava claro. E ele tratou de fazer logo, de ter uma estratégia. Gente, que coisa mais linda. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Nós falamos sobre uma meta, nós falamos sobre um obstáculo, e nós vamos falar agora sobre uma estratégia. Zaqueu teve uma estratégia. Aleluia. Aleluia. Esses são os passos de um planejamento. Essa foi a conversa que eu tive com meu marido na mesa. Ele é excelente nisso, em planejamento, em grandes empresas, tem uma bagagem excelente. E ele foi me falando, eu falei, olha só que linda a palavra do Senhor. Existiu uma meta, existiu um obstáculo, uma estratégia. Ele falou, nossa, falta uma coisa, falta ação aí. Eu falei, olha, mas já está aqui. Eu não tinha enxergado, mas já estava na palavra do Senhor. Mas vamos primeiro para a estratégia. Qual foi a estratégia que Zaqueu usou? A estratégia era subir numa árvore. Ele teve essa... Opa, os baixinhos são bem inteligentes. Estrategistas. Não, somos firmes naquilo que a gente quer alcançar, é ou não é, gente? Amém, aleluia. Mas, então ele falou, não, vou subir numa árvore. Mas, imediatamente após a estratégia, tinha ação, e esse foi o ponto que meu marido me lembrou. Qual foi a ação de Zaqueu, gente? Veja lá o que a palavra de Deus nos diz. Lucas 19:4 diz que então correndo à frente de todos. Essa foi a ação. Ele correu à frente de toda aquela multidão, porque ele tinha firme a sua meta, o seu objetivo. Zaqueu subiu em uma figueira do mato. Então, correndo à frente de todos, Zaqueu subiu em uma figueira do mato. Então, você já identificou o obstáculo? Trate logo de agir. Trate logo de agir. Você tem uma meta, você já identificou o obstáculo. Trate logo de agir. Se posicione, seja rápido, assim como Zaqueu. Olha que tirada, não, eu vou subir numa árvore, mas peraí, a multidão está chegando, eu vou correr antes dessa multidão, e eu vou subir nessa árvore, porque eu quero ver quem é Jesus. Aleluia. Eu não sei qual é o obstáculo, eu sei quais são os obstáculos na minha vida, mas o Espírito Santo vai te trazer nessa manhã a clareza de que você precisa. E Ele também vai te trazer a força para você agir. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem Jesus. Saia da multidão. Saia da multidão. Eu não sei qual é a multidão na sua vida, a multidão pode ser a opinião dos outros. O que meus parentes vão falar agora? Eu me posicionei, eu sou um cristão, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu vou na igreja. Na igreja de novo? Sim, eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Eu vou no pequeno grupo? Vou também.
Vai ter jantar de casais? Nossa, gente, foi maravilhoso. Eu vou também. Aleluia. Vai ter um encontro? Eu vou também. Não se importe com o que seja moderado. Talvez você precisa, talvez não, certamente você precisa de sabedoria para não causar conflitos na sua casa. Sendo sábio. Mas se posicione. Você tem um objetivo. De novo, não se importe com o que as pessoas vão dizer. Zaqueu venceu a multidão, ele venceu o obstáculo. Aleluia, porque o desejo dele foi muito maior do que a multidão. Aleluia, a convicção dele foi muito maior do que o obstáculo. Aleluia, aleluia. Arabaxu. A multidão vai querer te fazer desistir. A multidão vai querer te impedir de chegar até Jesus. Mas você vai ser mais ligeiro do que a multidão. Porque o Espírito Santo vai te impulsionar. E você chegará a este lugar de conhecer, esse lugar de profundidade. Você chegará a este lugar com a força do Espírito Santo. Aleluia. Você está sem estratégias? Peça para o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Estratégias inusitadas virão à sua mente. Estratégias inusitadas virão à sua mente. E você alcançará o seu objetivo. Mas parta logo para a ação, gente. Não, vamos ficar, nossa, então, né? Não, seja ativo, se posicione. Nada de moleza. Aleluia. Peça estratégias. Se você não sabe como avançar esse obstáculo, peça estratégias. Porque você terá. Corra em frente. Corra à frente dessa multidão. Corra à frente dessa multidão. Aleluia. Então nós falamos que Zaqueu tinha Zaqueu tinha ele tinha um objetivo. E depois ele identificou o e depois estratégia. Ele identificou uma estratégia. E depois ação. E depois resultado. Obteve um resultado. Toda a ação. Aleluia. Quem lembra da lei da ação e da reação? Você já deve ter ouvido falar. Mas você, mesmo que você não tenha ouvido falar, você sabe o que significa. Que uma ação, que um joelho dobrado, aleluia, tem uma reação. A sua ação no reino espiritual promoverá, aleluia, a reação do nosso Deus. Você precisa se mover, você precisa agir, e haverá o resultado. Haverá o resultado, assim como Zaqueu obteve um resultado. Aleluia. E qual foi o resultado? Lucas 19:5, essa tradução brasileira diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, aleluia, Zaqueu, desce, Zaqueu. Desce dessa árvore, Zaqueu. Eu vi a tua ação, Zaqueu. Vem, Zaqueu. Eu quero me hospedar na sua casa, aleluia. Eu vou ficar na tua casa hoje. Ah, gente, que resultado maravilhoso. Porque nós só queremos a presença dEle. Aleluia. Eu só quero a sua presença.
Aleluia. Aleluia. E Zaqueu obteve esse resultado. Mas ele foi bem estratégico. Ele fez um planejamento e a palavra do Senhor nos fala sobre um planejamento. Então tenha esse hábito. Então, use a palavra de Deus. Tem resposta para tudo. A palavra do Senhor tem resposta para tudo. Há obstáculos. Tem ação, tem estratégia, tem resultado. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus poderoso. Amém? Ele é o mesmo Deus de Zaqueu. Ele não mudou. Amados, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele conhece você pelo seu nome. Ele te vê e te fala assim: filho, eu ouvi a tua oração. Eu vi a tua ação. Eu vi. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de encontro com Jesus. Desce depressa dessa árvore. Desce dessa árvore. Posicione-se. Posicione. Posição. Aleluia. Posicione-se. Aleluia. Eu não sei o que te impede. Eu não sei o que é que você tem enfrentado. Mas isso não está oculto diante do Senhor. Ele te chama pelo nome, Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quais são os obstáculos. Eu queria chamar o grupo de louvor. Mas você precisa se posicionar. Você precisa, assim como Zaqueu, correr à frente dessa multidão. Eu quero fazer 2 orações nessa manhã. Primeiro, que você tenha clareza de qual estratégia você tem que usar diante dos obstáculos que você tem enfrentado. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de restauração. E hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Eu só quero tua presença. Eu quero que você feche os seus olhos e pense e identifique quais são os obstáculos. O Espírito Santo te trará clareza neste momento de exatamente qual é o obstáculo. Não aquilo que você pensa que é um obstáculo, mas aquilo que Ele vê que é um obstáculo. E Ele vai te trazer clareza neste momento. Se você já tem clareza do que é isso, eu quero que você levante a sua mão. Porque assim como Zaqueu, como Jesus chamou Zaqueu pelo nome, aleluia, eu quero identificar você. Apenas você, todos nós permaneceremos com os olhos fechados. E se há um obstáculo que você tenha enfrentado, eu quero identificar e orar por você. Levante a sua mão. Aleluia. Aleluia. Estou te esperando aqui. Aleluia. Senhor, o Senhor vê essas mãos levantadas, assim como o Senhor viu claramente. Assim como o Senhor viu claramente esperando pra fazer a Zaqueu.
A tua palavra diz que o Senhor olhou para cima. O Senhor olhou para cima e viu a Zaqueu. Senhor, essas mãos estão levantadas. E eu quero clamar a Ti, Deus vivo. Aleluia. Que a Tua unção, aleluia, que a estratégia vinda do alto seja com essas pessoas agora, Pai. Que a Tua unção, seja transbordante na vida dessas pessoas. Para a glória do Teu nome, que haja transformação. Que a estratégia vinda do alto, Pai, esteja clara na vida dos meus irmãos. E que eles possam agir segundo as estratégias que o Senhor tem dado a eles neste momento. Neste momento, Senhor, nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos a transformação. Nós desejamos vencer esses obstáculos. Mas sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Mas na força do Seu poder, nós seremos vitoriosos, assim como Zaqueu. Assim como Zaqueu. Aleluia. Aleluia. Eu só quero Tua presença. Aleluia. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. A Eu presença só do Senhor. quero Tua presença. Ela te trará estratégias que serão específicas. Assim como Zaqueu foi específico. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Aleluia. 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 Estratégias inusitadas. Estratégias inusitadas. Criatividade sem limite, porque o nosso Deus, a porta pode vir. É o mais criativo, Ele criou todas as Estou coisas. te esperando. Você vai receber pra estratégias vindas fazer dos céus. o que tens que fazer. Aleluia. Os obstáculos serão vencidos na força do Meu poder de Deus. coração aberto já está. Aleluia. Eu te peço, vem encher este lugar. Aleluia. Te entrego tudo que Eu eu vou fazer uma tenho, segunda sou. pergunta. Também Aleluia. Eu te entrego não tudo que eu sou. tenho, quem eu sou e também quem eu não sou. Ei, Aleluia. eu só quero Eu vou fazer mais uma pergunta. Tua presença. Hoje é dia de salvação. Onde Jesus está, a transformação. Se você não confessou publicamente, se você não se posicionou dizendo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, você pode também levantar a sua mão. Se você ainda não fez isso, declarando que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Você já ouviu falar de Jesus? Você tem visto quem é Jesus? Aleluia, mas há algo mais para você. Aleluia, há mais para você. Mas você precisa se posicionar. Se
Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão, feche os seus olhos e ore por salvação neste momento. A presença do Senhor está aqui. O Deus vivo está aqui. E se você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o momento. Aleluia. Se você não fez isso, pode levantar a sua mão que nós vamos orar por você. Amém. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Só quero levantar pra te dizer. A tua graça nos basta, Que a Senhor. tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Assim como Zaqueu disse, como Zaqueu obedeceu, descendo depressa para hospedar-te, ó Deus, para te ter na casa dele. E foi transformado. A vida de Zaqueu foi transformada e nós desejamos essa transformação na nossa vida também. Todos os dias nós queremos, Senhor, te ter em nossa casa e receber transformação visíveis em nossa vida. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua santa palavra e porque eu sei que só ela pode gerar transformação em minha vida, em nossas vidas. Eu já te agradeço pelas estratégias. Eu já te agradeço pela clareza do obstáculo que me impede de te ter mais intimamente, de te ter mais profundamente. Eu já te agradeço, porque eu serei impulsionada a agir conforme a estratégia que o teu Espírito me dará. E eu sei que assim como Zaqueu, nós vamos nos alegrar com o resultado. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Glórias a Deus. Amém. Continua adorando ao Senhor. Amém. Aleluia. Graças nós te damos, Altíssimo Deus, pelo teu amor aqui, pela tua presença, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo. Nós estamos reunidos aqui prioritariamente para adorar o Senhor. Eu queria que você fizesse alguns momentos de adoração. Adore o Senhor nesse momento.